a gravação aqui. Agora sim, está gravando. Então, bom dia para todos vocês que estão conectados agora. Bem-vindos a mais um encontro síncrono de Física 1, turma do primeiro ano da Biotech, turma 2021. Tá certo, gente? Então, nós estamos estudando o movimento acelerado, certo? E então, na aula da semana passada, nós finalizamos falando dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? E a partir de hoje, nós vamos começar a ver o movimento vertical, que é o movimento que acontece na vertical. Até agora, nós estamos estudando o movimento na horizontal, né? Movimento retilíneo em linha reta na horizontal. Hoje, nós vamos começar a ver o movimento na vertical. E aí você deve pensar, pô, então é um conteúdo novo? E aí, como eu já adiantei, eu falei, não é um conteúdo novo, né? Já disse em outros momentos. É o mesmo conteúdo. Por quê? Porque todo corpo que se move na vertical, ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade, que é uma aceleração constante. Então, todo movimento executado na vertical é um MRUV, onde a aceleração é quem? A aceleração da gravidade. Tudo bem? Eu vou apresentar a tela do slide para vocês, espero que vocês estejam vendo aí, se não tiver, vocês me avisem. Lembrando que qualquer pergunta aí, a Beatriz vai me chamar, porque eu não vou ver o chat se vocês escreverem agora. Eu só queria retomar uma ideia que a gente discutiu no final da última aula, que é a diferença entre espaço percorrido, né, o deslocamento escalar e a distância. Então tem aqui uns slides, ó, bem legalzinho para você ver. Então veja, ó, eu tenho uma partícula que saiu da posição -2 e foi até a 6, né? Foi do B até o J. Mas esse B e J aí você não precisa se importar muito com ele. É só um número, um nome que ele deu para cada uma das posições. Então ele saiu do B e foi até o J. O B era -2 e o J é 6. Então ele andou, ele teve um deslocamento de 8 e a distância percorrida também é 8, ó. O deslocamento escalar, se tu for calcular, posição final é 6, menos a inicial, menos 8. Então fica 6 mais, aliás, menos 2, né? Fica 6 mais 2, que é 8. Que é o mesmo que a distância também, né? Deixa eu só liberar quem está tentando entrar. Tá? E distância percorrida é a soma dos deslocamentos escalares em cada uma das direções, né? Em cada um dos sentidos. Então, aquilo que a gente fez lá no final da aula. Mas a gente vai exemplificar melhor com isso aqui, ó. Então, veja, o deslocamento escalar dá 8, e nesse caso a distância também é 8, porque ele só andou em linha reta. Agora, se ele ir do A para o J, parar e voltar para o G, aqui a gente já vai ter um problema, porque ele voltou. Então, o deslocamento escalar não é mais igual à distância, porque ele não andou apenas em um sentido, certo? Se nós formos calcular o deslocamento escalar, vai ser posição inicial, aliás, posição final, que é 3, menos posição inicial, que é menos 2. Deslocamento escalar dá 5. Certo? Deslocamento escalar dá 5. Então lembra que deslocamento escalar não importa para onde você vai, é só a diferença entre a posição final e a inicial. É um vetor que liga o ponto inicial com o final. Inclusive, se você der a volta inteira no mundo, já falei, se voltar no mesmo lugar, seu deslocamento escalar é 0. Tá? E aí, então, se você vai calcular a velocidade, voltando lá para as primeiras aulas, calcular a velocidade. Bom, imaginando que ele saia da posição B e chegue na posição J em 4 segundos. Então, o deslocamento escalar era 8, nós já tínhamos calculado. Eu vou dividir o ΔS, que é 8, pelo tempo, que é 4, dá uma velocidade de 2 metros por segundo. Certo? Opa. Acontece que se eu for calcular aqui o deslocamento escalar, a velocidade média, eu tenho que usar o ΔS. E ΔS é 5. Então, imagine que ele foi do A para o J, voltou para o G em 5 segundos. Então, fica 5 dividido por 5, que é 1. Só que esta velocidade média tá certa? Tá.
mas ela não expressa a rapidez com que o corpo se move. Porque a gente sabe que, embora o deslocamento escalar dele tenha dado 5 metros, isso não expressa a distância que ele percorreu. Qual é a distância que ele percorreu? Bom, tu tem que somar o deslocamento escalar nas duas direções. Bom, aqui na primeira ele andou 8, nós já calculamos. E na segunda, bom, ele andou mais 3, ele saiu do 6 e foi para o 3. Tá? Então, a distância percorrida é 8 mais 3, que é 11 metros. Tá? Então, nós já tínhamos visto no final da aula passada a diferença entre deslocamento escalar e distância. Mas agora eu estou querendo só trazer isso, abordar novamente e colocar um plus a mais, como diz o outro, né? Colocar uma discussão a mais, que a velocidade escalar média não representa a rapidez com que ele se move. Porque a velocidade escalar média vai dizer que ele se moveu 1 metro a cada segundo. Isso não é verdade. Porque ele se moveu 11 metros em 5 segundos. Então, se eu fosse calcular a rapidez dele, e em vez de colocar ΔS, aqui, ó, se eu for calcular a velocidade, em vez de colocar ΔS, colocar distância, eu vou fazer 11 dividido por 5. E aí eu vou chegar à conclusão que ele se moveu 2,2 metros por segundo a cada segundo. Então, existe uma diferença entre rapidez, né, e velocidade escalar, né? Tá certo? Inclusive, no inglês, existem 2 termos para expressar esses caras, né? Que no Brasil é uma língua onde tudo é velocidade, né? Mas no inglês existe o speed e o velocity, né? Que um representa, então, essa grandeza escalar aí, vetorial, né? A velocidade escalar média, é uma grandeza vetorial, e o outro representa a rapidez com que o corpo se move, né? Que em algumas situações elas não serão iguais, tá certo? Feito essa divagação aí importante, vamos então falar do movimento na vertical. Tá? Então, o movimento na vertical, nós vamos primeiramente estudar 2 tipos de movimento na vertical. O primeiro e o mais simples de todo é esse que está na tela para vocês, queda livre. Vamos dizer que esse aqui é o nosso primeiro, queda livre. Como o nome já deve pressupor para vocês, é um corpo que ele cai livremente. O que a queda livre quer dizer? Quer dizer que o corpo tinha uma altura e ele cai em relação ao solo devido apenas à ação da gravidade, ou seja, ele não é jogado para baixo, a gente despreza a resistência do ar, tá certo? Ó, então, queda livre é um movimento de um objeto que se desloca livremente sob a influência apenas da gravidade. Não depende do movimento inicial dos objetos. Ele é deixado e cair, então, ou ele parte do repouso. Então, na queda livre, nós vamos colocar a velocidade inicial, nesse caso aqui, ó, caiu do repouso. Ele é solto. Tá? A velocidade inicial é 0, tá? Quando ele é atirado, quando ele é lançado para cima ou lançado para baixo, aí a gente já não trata mais de queda livre. Aí é um outro tipo de movimento, que nós vamos ver que é o lançamento vertical. O corpo é atirado ou lançado. Aqui tem uma questão muito antiga, que falava a respeito de o que acontece quando então você solta 2 corpos de massas e tamanhos diferentes de uma certa altura, né? Então, Aristóteles dizia que o corpo mais pesado, ele ia chegar antes no chão, que é o que a gente vê também muitas vezes nos desenhos animados, né? Já Galileu previa que quem tem mesma massa, ele vai chegar junto no chão. Tá? Aliás, quem tem mesma massa não. Independente da massa do corpo, corpos de massas diferentes, se nós desprezarmos a resistência do ar, esses 2 corpos vão chegar juntos no chão. O que pesa 1 tonelada e o que pesa 1 quilo. Tá? Por quê? Porque se eu estou falando, então, da queda livre, ó, ele não depende das condições do corpo.
O tempo que ele vai levar para chegar do chão vai depender apenas da velocidade inicial, bom, mas ela é zero para todo mundo, e da aceleração. E a aceleração é a mesma para todo mundo, que é a aceleração da gravidade. Tá certo? Vamos falar um pouquinho mais dela. Aí, tá aí na tela para vocês. O valor ou módulo da aceleração da gravidade de um objeto em queda livre, não é só de um objeto em queda livre, né? A aceleração da gravidade é aproximadamente 9,80 metros por segundo ao quadrado. Ela diminui quando você aumenta a altitude, ou seja, quando está mais longe da Terra, ela diminui. E esse valor de 9,8 é um valor médio, próximos à superfície da Terra. O que dizer desse valor? Bom, dizer então que esse valor ele não é um valor exatamente constante, mas quando a gente está trabalhando em situações, que é o que a gente vai ver aqui, próximas à superfície da Terra, a gente vai considerar essa aceleração como constante, né? Que a gente pode usar para efeitos de cálculo, usar o valor de 9,8, ou em algumas situações, como eu já coloquei no slide anterior, usar propriamente 10 também, né? Pode ser também. Usar a aceleração da gravidade como 10. É uma melhor aproximação, facilita muitas contas, né? Principalmente quando a gente está fazendo alguma conta sem calculadora, né? Então, multiplicar por 10 ou dividir por 10 é muito simples. Então, o movimento da queda livre é um movimento uniforme variado, né? Inclusive, lá no último slide, eu nem li, né? Mas está aqui, ó. O movimento são retilíneos, né? Então, ele é um MRV, onde a aceleração é a da gravidade e ela vai estar sempre para baixo. Não sei se você sabia disso, né? A aceleração da gravidade é sempre vertical para baixo em direção ao centro da Terra. Tá bom? Em direção ao centro do planeta Terra. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Em geral, eu tenho um corpo que está a uma certa altura e ele vai partir do repouso com uma velocidade inicial zero e ele vai ser solto. E devido à aceleração da gravidade que é vertical para baixo, ele vai ser levado retilinamente em direção ao centro da Terra para baixo. Certo? Quando a gente fala de lançamento vertical, então é um corpo que vai ser lançado verticalmente para cima. Lançado implica uma questão um pouquinho mais complicada, que é o fato dele ter uma velocidade inicial diferente de zero. Tá? Se ele é lançado, é porque alguém conferiu para ele no momento inicial uma velocidade. Tá certo? Uma velocidade. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui aquelas situações nesse caso do movimento do lançamento vertical, eu vou ter aqueles casos onde eu falei bastante para vocês, que é o caso do movimento que ele inicialmente a velocidade é contrária à aceleração, então o corpo vai ficando cada vez mais lento até que ele para e depois ele é movido no sentido da aceleração. Que é o que acontece quando eu jogo alguma coisa para cima. Eu jogo minha caneta para cima. Vai, caneta. Uou. Ela vai, eu dou para ela uma velocidade inicial, só que a aceleração é contrária a ela. Então, essa velocidade vai ficando em módulo cada vez menor, até que ela chegue a zero. E quando chega a zero essa velocidade, sabe o que acontece com a caneta? Ela cai aceleradamente em direção ao centro da Terra. Tá? Então, a diferença que a gente tem da queda livre e do movimento e do lançamento vertical para cima é essa. Tá? A queda livre ele é mais simples porque primeiro, o corpo pode ter uma velocidade inicial zero. Quer dizer, pode ser que ele não seja zero, mas enfim, ele é mais simples porque, assim, é um movimento que se dá em um único sentido. Não sei se você se ligou nisso, mas é um... Ô, senhor.
Para, é um movimento que se dá num único sentido. O que quer dizer que Professor, tá velocidade, travando legal um pouquinho. aceleração, tempo, eles podem todos ter o mesmo sinal. Eu não preciso me preocupar com a orientação da trajetória. Quando eu vou lançar um corpo para cima, vocês já sabem bem, ó, corpo para cima, velocidade para baixo. Eles obrigatoriamente vão ter que Professor, ter travou tudo sinais que você disse, não diferentes. entendi nada. Ou obrigatoriamente vão ter que ter sinais diferentes. Professor, E aí, a gente vai ter que definir um referencial. professor, Ó, ó, para essa Hoje é o dia da internet travar, viu? Meu Deus. Você viu, mano? Saiu de é vez por ali. causa da bendita da chuva, né, gente? Bom, e ele avisou, hein? Se eu cair também. Ih, será que ele volta? Tava Acho que travando volta, só pra sim. mim, eu pensei que era a minha internet. Aí eles começaram a falar. Eu Eu também. também não falei nada, que achei que era a minha internet. É mesmo, né? Tá gravando ali. Já falei isso para as pessoas não falar coisa que não deve, porque tá gravando ainda. A gente vai aparecer no canal do professor e ficar famoso. Mas vai pro YouTube mesmo assim, será? Tá, mas vocês entenderam o que o professor tava passando? Voltou, Oi, ele gente. voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Alô, Isaías. Olha só, rapaz do céu. Eu não sei se foi minha internet que travou ou se foi o meu computador que travou, né? Pode ser as duas coisas. Eu vou deixar minha câmera desligada, tá? Ver se ajuda a não travar mais. Alguém poderia me dizer aonde foi que vocês pararam de me entender? Professor, Ih, bem no começo professor. da explicação Lá no começo, lá no da começo. queda livre, estava começando a travar já. Tá. Aqui, por exemplo, quando eu falei que os corpos, o mais pesado e o mais leve, eles vão chegar junto no chão. Sim, essa aí deu para ouvir. Eu acho que a Opa. próxima já não deu. Aqui, É, a aí já aceleração começou.
Aí já começou a dar uma travada. Beleza. Tá ótimo. Então vamos lá. Ninguém tem culpa disso, né? Nem você, nem eu, muito menos vocês. Mas infelizmente acontece e já faltam só 20 minutos para acabar a nossa aula. Então vamos lá, gente. Ó, eu estava dizendo para vocês que o movimento vertical ele é um MRU-V. Por quê? Porque ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade, que nós vamos considerar como uma constante. Ela não é exatamente uma constante, mas nós vamos considerá-la como constante. Quanto mais longe você está da Terra, menor ela fica. Perto da superfície da Terra, que é os movimentos que nós vamos estudar, todos próximos à superfície, uma boa aproximação da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Ou ainda, eu posso pedir para vocês usarem como 10, que é uma aproximação um pouco mais grosseira, mas ajuda muito nas contas, ter um valor 10. Tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo, eu não sei o que é esquerdo e o que é direito, que eu tenho dislexia, mas eu tenho aqui nesse primeiro, falando da queda livre, ó. A queda livre ele é um movimento mais simplório, por quê? Porque eu vou ter o movimento todo em uma direção, que é para baixo, em direção ao centro da Terra. Tá bom? Para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, eu não vou precisar me preocupar com o sinal da velocidade, com o sinal da aceleração, porque vai ser tudo positivo, posso chamar tudo de positivo. Então, o corpo ele é solto de uma dada altura e ele cai devido à ação da gravidade. Ou mesmo que ele foi jogado para baixo, ele tem uma velocidade inicial que não seja zero. Pode acontecer? Pode, mas ele é um movimento mais simples da gente resolver. Por quê? Porque eu tenho ele apenas em uma direção, vertical para baixo. Quando eu falo do lançamento vertical para cima, ó, eu tenho um probleminha a mais, que é o seguinte: esse movimento é daquele tipo que nós falamos bastante na última aula, que é o movimento ele tem uma velocidade inicial que é contrária à aceleração. A velocidade inicial é num sentido e a aceleração é no outro. Tá bom? Então, aí o que acontece? Acontece que, tipo, esse corpo vai ficar cada vez mais lento até que a aceleração vence a batalha e traz o corpo na sua direção. Que é o que acontece quando eu jogo qualquer coisa para cima. Deixa eu achar uma coisa para jogar para cima aqui. O celular não pode quebrar, né? A tampinha da minha garrafa, ó. Eu jogo, ela volta. Por quê? Ela inicialmente tem uma velocidade para cima. Eu dei para ela essa velocidade. E a aceleração é para baixo. Então ela vai ficando cada vez mais lenta até anular essa velocidade. Quando anula essa velocidade, ela é acelerada em direção ao centro da Terra. Vou mostrar em câmera lenta para vocês, ó. É isso que acontece. É isso que acontecia lá nos todos os últimos movimentos que nós vimos, só que na horizontal. Aqui acontece na vertical. Tá bom? Então, o que acontece? Acontece que eu vou ter que considerar, eu vou ter que levar muito em consideração, prestar muita atenção no sinal. Porque quando eu estou jogando um corpo para cima, a velocidade inicial é obrigatoriamente contrária à aceleração. E quer dizer que eles terão que ter sinais contrários. Terão que ter, obrigatoriamente. Se tu chamar a velocidade inicial de positiva para cima, a aceleração que é para baixo vai estar negativa. Aí é uma questão de você escolher. A orientação que eu prefiro mais é essa que está aqui, ó. Chamar o que está para cima de negativo. E assim a aceleração que está para baixo fica positiva. Então o G é positivo porque está para baixo. Não tem muito espaço para escrever aqui, né? Para baixo. E a aceleração positiva, a aceleração positiva para baixo, e a velocidade inicial que está para cima como negativo. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, ele é um movimento, ele é um MRUV. Então as equações que nós vamos usar são todas as mesmas. Sorvetão, Torricelli e vovô Ateu, tá? Sorvetão, Torricelli e vovô Ateu. Com a diferença, o que acontece? Na literatura, em geral, no sorvetão, ele troca o S por Y. Ó, e troca o A por G. Simples, mas é a mesma equação. Eu nem uso desse jeito, eu uso o sorvetão mesmo.
Tá? Você tem que saber ali que a posição agora é o movimento na vertical, que a aceleração é a da gravidade, mas eu não vou pensar numa nova velocidade. Agora, qual que é a diferença aqui, ó, no lançamento vertical para cima? Ó, velocidade inicial negativa, aceleração positiva. Velocidade inicial negativa, aceleração positiva. Tá certo? Tá? Então, no vovô ateu, também. Ó, o vovô ateu tem gente que troca o A por G. Tem gente que, se ele tiver para cima, esse cara aqui vai ser negativo. Se for um lançamento vertical para cima. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Quando eu falo do movimento queda livre, onde a velocidade inicial é 0, então eu vou usar as mesmas equações, só que o termo que aparece o V0 desaparece, ó. O termo que aparece o V0 desaparece, tanto daqui, quanto no Torricelli, tá? Então, aí fica mais simples para mim estudar, tá legal? Aqui só tem os mesmos slides repetindo, só que ele só inverteu a orientação, ó. Tá vendo? Ele chamou agora para cima de positivo, então a aceleração da gravidade vai ser negativa. Então ele vai repetir as equações, é o mesmo slide, ó. Só que ele inverteu agora, deixou esse positivo e esse negativo, esse positivo e esse negativo. O importante é tu sacar, irmão, que a aceleração e velocidade inicial não podem ter o mesmo sinal se o corpo foi lançado para cima, tá? E aqui, quando ele tem velocidade inicial 0, então esse termo cancela, aqui não aparece velocidade 0, 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 etc. e tal. Bom, então, o mais interessante filosófico disso aqui é a gente entender que uma pedra e um elefante, se a gente despreza a resistência do ar, eles chegam junto ao chão se caírem da mesma altura. E a gente vai entender com as equações que o tempo só depende da aceleração, já que a velocidade inicial é nula, e a aceleração é a mesma. Agora, se a gente considerar a resistência do ar, aí é uma outra história. Por quê? Porque o elefante tem uma área de contato muito maior com o ar. Tá? Mas isso é um tema para uma próxima aula. Vamos começar fazendo um exercício de queda livre? Deixa eu ver se tem um aqui de queda livre, professor. Aqui, ó. Então, vou começar pelo exercício 3. Por quê? Porque ele é o mais simples. Ele é de queda livre, tá bom? Isso quer dizer que ele não é jogado para cima. Ele só cai de uma certa altura, tudo bem? O pessoal que tem toque aí, perdoa o professor. Professor, mas você vai começar pelo 3. Tudo bem. Dá um semi-surto, uma semi-parada cardíaca aí. Então vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar, admitindo G como 10, pede-se o tempo gasto para atingir o solo. Ponto final. Que fácil, professor, parece. Então vamos lá, o que a gente tem de informação? Esse cara aqui, meninos e meninas jovens e jovas de todo o Brasil, você precisa entender uma coisa. Que se o corpo caiu de uma altura de 125 metros, esta é a distância que ele percorreu para chegar no chão. Tá bom? Faz sentido para você? A altura da qual ele caiu, a altura H, de 125 metros, é igual à distância que ele percorreu para chegar no chão. Porque ele anda em linha reta, não tem atalho, ele não faz volta, né? Então, se ele caiu de 20 metros, ele percorre 20 metros até chegar no chão. Caiu de 125 metros, percorre 125 metros para chegar no chão. Tá bom? Então, nós temos o ΔS aí. Nós temos a aceleração da aceleração, que é a da gravidade, que é 10, que eu vou continuar usando como A. E o que mais que a gente tem? Desprezando, calcule o tempo gasto. Ora, pois, ele quer o tempo, o timing. Por que eu coloquei o tempo ao quadrado? Não sei. Ele quer o tempo gasto para chegar no chão. Eu não sei qual é o tempo. Beleza. Como é que eu posso achar esse tempo? Eu tenho que usar o sorvetão. Sorvetão é V0 t quadrado t mais AT quadrado sobre 2. Eu quero o tempo. Eu vou precisar da velocidade inicial. Eu tenho a aceleração.
E eu não tenho a posição inicial nem a posição final, mas eu sei qual é o ΔS. Então, se eu passo S0 para cá, fica S menos S0, que é o próprio ΔS. Então, como a gente já escreveu em outras situações, essa equação eu posso escrever assim, ó. Tá? Agora, eu tenho esse cara, eu quero o tempo e eu tenho a aceleração. Eu não tenho o V inicial. Pois é, meu amor, mas ele é abandonado. Ele é solto. Então, qual é a velocidade inicial dele? É 0, tá? Então, nós podemos reduzir ainda mais essa equação, que é o que vocês viram no slide anterior, porque se ele cai em queda livre, se ele é abandonado, ó. Cadê? O lugar. Se ele é abandonado, esse termo some, né, ó. Então, só fica meio da aceleração, que é a gravidade, ou meio da aceleração t quadrado. E o S ou o Y0, eu passei para o outro lado e estou calculando o ΔS, tá? Pô, se você não entendeu esse negócio do S aí, você pode pensar também que ele partiu do zero e chegou no chão na posição 120 metros, 125 metros, né? Então, o ΔS é igual a metade da aceleração t quadrado. Pronto, eu tenho esse cara, tenho A, vou achar quem é o t quadrado. Beleza? Então, ó, vou reescrever aqui a equação. ΔS é metade da aceleração t quadrado. O ΔS é 125. O A é 10 sobre 2. Opa. E o t quadrado é quem eu quero. Tá? Passo o A para lá. Aliás, o A não, o 2 para lá, ele vai multiplicando. Então, fica 125 vezes 2 igual a 10t quadrado. Então, isso dá 250 igual a 10t quadrado. Tá? O t agora vai dividindo. Aliás, o t vai dividindo não, professor. O 10 vai dividindo. t quadrado, 250 por 10 é igual a 5. Aliás, 25. Eu fiquei abalado com essa queda que eu tive aí. Estou todo atrapalhado. E agora o t quadrado vira raiz para o outro lado. Raiz de 25 é mais ou menos 5. Mas como a gente está falando do tempo, 5 segundos. Tá? Você poderia encontrar, inclusive, com o vovô ateu agora, com que velocidade esse corpo chegou no chão. Tá legal? Então, esse é um exercício de queda livre. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise preliminar. Tá? Mas as equações que nós vamos usar é as mesmas. Tá bom? Vamos ver se o 4 é de queda livre também. Ó. Vamos fazer esse aqui. Queda livre. Facinho de fazer, hein? Um grupo cai em queda livre de uma altura desconhecida e atinge o solo com 90 km por hora. Então, esse 90 km é a velocidade final. Porque a velocidade inicial é quanto? 0. Ele caiu, ele não foi lançado para baixo. Ele foi solto, abandonado. Tá bom? Eu sei quem é a aceleração é da gravidade, embora ele não tenha falado aí. A aceleração eu vou usar como 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Ele quer a altura. Lembra que a altura da qual um corpo cai é a mesma que o ΔS que ele percorre até chegar no chão. Tá certo? Agora, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho aceleração, quero o ΔS. Tenho tempo? Não. Tá sem tempo? Torricelli. Velocidade inicial igual a final, 2A ΔS. Tá? Agora, claro que eu não vou usar essa velocidade em quilômetros por hora, né? Eu vou converter ela para metros por segundo. Como? Dividindo isso por 3,6, que dá 25 metros por segundo. Certo? Beleza? Bom, tudo bem. Então agora vamos resolver o Torricelli e isolar o ΔS. Velocidade final, 25 ao quadrado. Inicial, 0 ao quadrado. 2 vezes 10
vezes o ΔS, que é quem eu quero. Fechou? 25 ao quadrado, 625. 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 10, 20. Então, isso fica 625. É igual a 20 ΔS. ΔS é a nossa incógnita. Para encontrá-la, eu vou passar o 20 dividindo. 625 dividido por 20 é igual a ΔS. Fazendo essa conta aí, 31,25 metros. É dessa altura que ele caiu. Certo? Então, é mais ou menos assim que os legistas sabem de que andar um corpo caiu. Né? Acha um corpo lá na frente de um prédio. De que andar o corpo caiu. Bom, você vê pelos impactos qual que velocidade ele deve ter chegado no chão. E você aplica isso aí e descobre de que altura ele caiu. Você que quer ser um agente da polícia forense. Bom, vamos aqui nos 3 minutos que nos restam, tentar resolver esse exercício 1. Eu não vou gastar só 3, tá? Mas me perdoem. Federal de Santa Maria. Agora é um corpo que é lançado verticalmente para cima. Então aqui a gente vai ter uns detalhes a mais. Se concentra aí, foca, tá? Um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 20 metros por segundo. Então eu já tenho essa velocidade inicial, 20 metros por segundo. Já vou anotar aqui. Considerando a aceleração da gravidade como 10, então G é 10. Ó, vou deixar um espaço aqui porque a gente vai ter que preencher o sinal. Ou eu chamo velocidade inicial de positivo, e aí eu estou dizendo que tudo que está para cima é positivo, o ΔS realizado para cima é positivo. Ou eu chamo a velocidade inicial de negativa. E daí tudo que está para cima é negativo e, por consequência, tudo que está para baixo é positivo. Eu prefiro deixar sempre a aceleração como positiva. Então, esse cara fica negativo. Tá? Lembrando que quando eu faço isso, eu estou definindo o sentido de para cima como negativo e o de para baixo como positivo. Tá bom? Bom, desprezando a resistência do ar, qual é a altura máxima que ele atinge? Bah, pessoal, eu falei para vocês que nós íamos fazer isso. Quando nós calculamos lá em que instante a velocidade se anula, lembra? Aqui, o instante em que a velocidade se anula é o quê? É o instante que terminou a subida. Ele está subindo, velocidade, a aceleração puxando ele para baixo. Ele vai ficar cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento. Quando a velocidade desse infeliz der 0, ele vai subir mais. Ele vai subir mais, igreja. Não. Posso ouvir um amém? Não vai. Então, quando a velocidade dele se anula, ele parou de subir. E sabe o que significa, meu pequeno gênio? Que ele atingiu a altura máxima. Foi o máximo alcance que ele teve. Depois ele vai cair. Então, se ele está perguntando qual é a altura máxima, eu tenho que calcular qual é a posição no instante em que a velocidade se anula. Aí você pode fazer lá pelo vértice da parábola, né? Ou você pode fazer lá pelo vértice da parábola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o vovô ateu e vou achar quanto tempo levou para cancelar isso aqui. Claro que é 2 segundos, cara. Porque essa aceleração vai tirar 10 metros por segundo a cada segundo. Então vai dar 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar no sorvetão para achar a posição do instante 2. Simples. Senhor, não achei muito simples, não. Tá bom. Mas vamos lá. Ó, o que eu vou fazer? Vou calcular. Eu vou calcular o tempo em que a velocidade se anula. Ok? Estou escrevendo aí porque às vezes tem um corintiano, a pessoa tem maior dificuldade de compreensão, né? Já fica escrito aí. Então, eu vou usar o vovô ateu. A velocidade inicial eu tenho, menos 20.
A aceleração eu tenho, mais 10. E a velocidade final? Eu não tenho, professor. Tem. Meu pequeno animal mamífero. Tem sim, a velocidade final é 0, amor. Porque eu estou calculando no instante que a velocidade se anula. Então fica 0 igual a menos 20 mais 10t. Eu já falei que vai dar 2, isso aí, ó. O 0 vem para cá, ou aliás, o 20 vem para cá somando o 0, porque eu preciso isolar minha incógnita. Tá? Isso aqui dá 20, claro, igual a 10t. O 10 vai dividindo, então fica 20 dividido por 10, igual a t, que é o mesmo que 2 segundos. Esse tempo é quanto tempo ele ficou subindo. Ele é também chamado de tempo de subida. E já que, abrindo um parênteses aqui, ó, já que o final da subida sempre coincide com velocidade final 0, eu posso escrever esse vovô ateu já de uma forma diferente para o tempo de subida, ó. TS, tempo de subida. Ó, ele sempre vai ser igual ao quê? Menos velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Que é o que a gente fez aqui, ó. 20 dividido por 10. Mas o 20 era negativo, menos com menos mais. 20 dividido por 10. Tá bom? Isso aqui a gente vai explorar mais. Professor, Pois a não. aceleração da gravidade sempre vai ser 10, caso 9, aquele negócio. Ó, ela é sempre uma constante, tá? Em geral, nos meus exercícios, eu vou pedir para você usar 10. Ou se o exercício não falou nada, pode usar 10. Alguns exercícios, se estiver fazendo lá um concurso para virar o perito físico lá do IML, ele pode falar assim, ó, usando a aceleração da gravidade como 9,8. Daí tu não vai usar 10 na conta, tu usa 9,8, tá? Mas ela é sempre uma constante, ou 10 ou 9,8. Aqui para nós, na maioria das vezes, vai ser 10. Bom, só relembrando, o que eu estou querendo? Eu estou querendo a altura máxima que ele atingiu. Quando que ele atinge a altura máxima? Nos 2 segundos, quando ele termina de subir, ué. Não é? Faz todo sentido, professor. A altura máxima é quando ele termina de subir. Então eu vou lá para o meu sorvetão. Papai já vai lá. Peraí que teve uma interrupção aqui. É o último exercício, filha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo, a posição no instante 2 segundos. Ou eu poderia dizer que eu estou calculando a altura máxima. Altura máxima. Quando eu coloco no lugar do t, o tempo de subida. Tá bom? Beleza, professor. Qual é a posição inicial? Bom, amiguinho, se ele partiu do zero, você pode... Aliás, se ele partiu do solo, você pode dizer que a velocidade inicial é 0. A velocidade, aliás, a posição inicial é 0. A velocidade inicial é menos 20. O tempo é 2, mais a aceleração é 10, dividido por 2, e o tempo é 2. Tá bom? Então fica assim, 0 eu corto, menos 20, menos com mais menos, né? Então fica menos 20 vezes 2. Aqui eu vou resolver o quadrado primeiro, dá 4, então fica 10 vezes, dividido por 2 vezes 4. Menos com mais dá menos 40. Aqui dá mais 40, dividido por 2. Então fica 40 menos, aliás, menos 40, mais 20, né? 40 dividido por 2 é 20. E dá menos 20. Esse é o ΔS, que é também a altura máxima. A altura máxima. Você percebeu que ele deu um negativo? Percebeu? Claro. Por quê? Porque eu estou calculando o ΔS realizado na subida. E quando, no primeiro passo que eu dei, eu chamei velocidade inicial de negativa, eu estou dizendo que tudo que está para cima é negativo. E o deslocamento escalar, ΔS, ele é uma grandeza vetorial. Nunca se esqueça disso. E como é um ΔS, um deslocamento escalar realizado para cima, tem que dar negativo. Se não deu negativo, é porque você fez alguma coisa errada na sua conta. Tudo bem, chegou em 20, beleza.
Claro que a altura, gente, tu não precisa responder na resposta, dizer a altura é menos 20, né? É como a distância, a altura é a distância. Então, a altura é 20 metros, tá legal? Pessoal, com esse exercício eu encerro por aqui. Vocês vão ter vocês vão ter uns exercícios para fazer, as atividades referentes a hoje. Deixa eu parar de apresentar minha tela. Só preciso fazer a chamada, fica aí, tá? Talvez você tenha alguma dificuldade para fazer os exercícios, porque nós começamos o conteúdo hoje, né? Mas daí na próxima quinta-feira nós trabalharemos ele mais, tá legal? E aí essa atividade vocês podem entregar, vocês terão para entregar no dia 23, tá? Então não precisa entregar nem semana que vem. Então semana que vem nós trabalhamos mais esse conteúdo na aula, vocês têm aí semana que vem para fazer ele e tal. E aí, se precisar de mais tempo também, vocês me falam, gente, isso aí não é problema, a gente pode sempre combinar, sempre tentando ver o que é melhor para vocês, tá bom? Então, estão presentes conectados comigo nesse dia chuvoso dessa quinta-feira, graças a Deus choveu, o Adriano, a Ana Vitória, o Brian, Bruno, Letícia, Júlia, o Eduardo, o Emanuele, o Watanabe, Emanuele, Vitória, Emily Fernanda, Gabriele Almeida, Gabriela Batista, Giovana Gabriele, o Guilherme Silva, Luísa Boletti, Luísa Rubim, o Henrique, a Beatriz, o Hugo Aires, a Ingrid, José Roberto, Júlia Sempre Bom, a Lana, Lawane, Marcela, a Maria Clara, a Maria Eduarda, a Michele Lopes, a Milene Pio, o Murilo, a Raíssa, o Samuel, os 3 Samuéis, a Cibele, a Sofia, o Vinícius. Foi um prazer estar com vocês, desculpa a correria, desculpa ter caído, não foi culpa minha, mas mesmo assim eu peço desculpa. Professor, a Vitória Góes, ela ficou até 10 horas na aula, tá? Beleza, obrigado, Beatriz. Então, Vitória Góes também está presente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir mais alguma coisa, eu fico aqui depois de encerrar a gravação, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente se vê na próxima. Valeu, gente.